podermos ministrar a sua palavra, a sua noiva, né? E sabemos que tudo é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Enquanto, né, o nosso pastor me enviou uma mensagem, né, dizendo que eu estaria ministrando hoje, né, e a primeira mão, né, a gente treme na base, a gente sabe da responsabilidade que é, né, mas como a irmã Francisca mesmo falou aqui, nós não podemos correr, né? O soldado ele tem que estar pronto a todo tempo, né? E eu comecei a perguntar para o Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Né? Eu não quero trazer nada de mim mesma, né? Não quero trazer achismo, porque eu entendo que quando nós subimos a esse altar para ministrar a palavra do Senhor, não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. E não é para qualquer povo. É para a noiva do Cordeiro. Né? Então a responsabilidade é muito grande. E entre as irmãs, né, nós estávamos, já tem algum tempo que algumas irmãs tiraram alguns nomes de mulheres da Bíblia para falar. E eu venho estudando sobre a mulher que eu iria falar. Né? E o Senhor colocou no meu coração que eu falasse hoje sobre essa mulher. Né? Não somente para o nosso grupo fechado da União Feminina, né? Mas que eu trouxesse, né, o que Ele colocou no meu coração para toda a igreja. Né? E nós vamos falar hoje de uma pessoa que não é muito comum nós ouvirmos ministrações e pregações sobre ela. Então nós vamos aprender um pouco sobre essa mulher de Deus e aquilo de lições, lições preciosas para as nossas vidas, né? Não somente para as mulheres, mas para os homens, para os jovens, para toda a igreja. E nós vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Do versículo 22, vamos estar lendo até o 28. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Saul, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido. Eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei.
né? Apesar de ser tão conhecida, né? Apesar de não ser tão conhecida entre os cristãos, né? Como Débora, como Miriam, Hulda, ela teve uma importante participação em determinada ocasião no reinado do rei Josias, né? E antes de nós falarmos em Hulda, eu quero falar com os irmãos um pouco sobre o contexto, né, que estava vivendo o povo de Judá. Josias, ele havia sido constituído rei quando tinha ainda 8 anos de idade. Ele era neto do rei Manassés. Manassés é aquele rei considerado o pior rei que Judá já teve, né? De todo Israel, Manassés foi considerado o pior rei. Nós podemos ler no capítulo 33 de 2 Crônicas que Manassés levou o povo a Judá a adorar ídolos, levantando altares para os Baalins e para as imagens de Aserá, chegando mesmo a sacrificar um filho seu, né, aos deuses pagãos. Nós vemos na palavra de Deus que Manassés, ele derramou tanto sangue em Jerusalém que as ruas ficaram alagadas de sangue, né? E esse sangue era o sangue de cristãos, de profetas, que Deus levantava para alertar o povo, né? De qual seria o fim de Judá se eles não se voltassem ao Deus de Israel. E ao invés deles darem ouvidos, eles mandavam matar esses profetas. Então eles eram caçados e mortos. Diz a tradição que durante o massacre de Manassés, o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio, quando ele estava tentando se esconder dentro de uma árvore oca, uma árvore seca. Ele entrou ali para se esconder, né? E foram lá e cerraram a árvore ao meio, matando Isaías. E nós vemos essa passagem também que confirma isso em Hebreus 11:37, quando diz que nas ruas de Jerusalém, de Judá, havia muito sangue, e muitos foram mortos e até mesmo cerrados ao meio. Em 2 Crônicas 33:12, o Senhor permite sobre Manassés o seu julgamento, e ele é levado para o cativeiro, né? Depois de tantas atrocidades contra o povo de Deus, né? Chega o momento de Deus tratar com Manassés, e ele é levado pelos babilônicos para o cativeiro. A Bíblia diz que foi colocado ganchos na boca de Manassés, e ele foi arrastado pela rua afora, né? E levado para o cativeiro. E chegando lá, Manassés sofreu muito mesmo, e na sua angústia, né, mediante o seu sofrimento, Manassés se lembra do Deus de Israel e reconhece os seus pecados e se arrepende e pede perdão ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. E Deus ouve a oração de Manassés e o perdoa, e permite que Manassés volte para Judá e volte como rei novamente. E quando Manassés chega em Judá, ele começa a fazer uma limpeza, né, sobre os altares onde ele fazia os seus sacrifícios, e ele começa a proclamar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, né? Mas tudo aquilo que Manassés havia feito, né, Deus é misericordioso para perdoar, né? A palavra do Senhor diz que não existe, né, não existe pecado tão grande que Deus não possa nos perdoar, porque Ele enviou o Filho dele, né, para morrer por cada um de nós, né? Então, se você vive uma culpa, duvidando, né, de que Deus possa perdoá-lo, muitas das vezes nós fazemos algo e começamos a achar que nós não somos merecedores do perdão do Senhor, e colocamos isso, né, como impedimento entre nós e Deus, quando a palavra do Senhor diz
que o Senhor está sempre de braços abertos, com o seu ouvido atentos ao nosso clamor. Né? E aquilo que faz a separação entre nós e Deus, né, é o nosso pecado, são as nossas transgressões. Mas Ele não nos abandona. Ele está sempre lá esperando que nós nos voltemos para Ele. Né? E assim foi com Manassés. Mas, tristemente, o arrependimento do próprio Manassés, né, não afetou o coração do seu filho. E nem mudou o coração da nação em geral. Porque a sua influência, da sua perversidade durante tantos anos, a Bíblia diz que ele reinou durante 52 anos em Judá. Então foram muitos anos fazendo perversidade. Foram muitos anos adorando a outros deuses. Né? E isso influenciou muita gente. Então, mesmo Manassés se arrependendo, ele não conseguiu, né, extirpar tudo aquilo que ele havia plantado no meio de Judá. Né? E isso nos traz, né, o entendimento que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós plantamos. Né? Nós costumamos dizer que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher lá na frente. Então, temos que ter cuidado até mesmo com aquilo que fazemos dentro da nossa casa, né? Perante os nossos filhos, perante a nossa família, porque a palavra de Deus diz que Manassés, ele se arrependeu, né? Mas o seu filho, em 2 Crônicas 33, 22 diz, né, que Amon, ele reinou no lugar de Manassés, quando Manassés veio a falecer, mas Amon também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Né? E diferente do seu pai, ele não se arrependeu. Manassés foi um rei muito mau, né? E o seu reinado durou apenas 2 anos, né? Quando ele foi morto pelos seus próprios oficiais. Então, ainda que o próprio Manassés tivesse uma mudança de coração, o seu arrependimento tardio na vida não pôde desfazer todo o terrível dano já causado. Ele deveria ensinar o povo a adorar a Deus, né? Como os seus antepassados haviam ensinado. O Senhor tinha dado a lei através de Moisés, né? E dizendo que aquela lei, todas as tardes, né, que as famílias se reunissem ao redor da sua mesa e ensinasse aos seus filhos, né, e que se falasse daquilo que o Senhor havia feito por eles. Mas o povo foi se distanciando de uma forma tão grande que chegou uma geração que nem conhecia o Deus de Israel, que nunca tinha nem ouvido falar que um dia Deus havia aberto o mar vermelho para que eles passassem, né? Não conheciam a história. Então nós vemos aqui também, né, a importância de nós como pais, né, como mães, né, de estarmos ensinando aos nossos filhos, né, mostrando para os nossos filhos a palavra de Deus. O irmão mostrou aqui as crianças que são o futuro de amanhã, são os futuros pregadores, os futuros pastores, né? Os futuros homens e mulheres da sociedade. E o que nós estamos formando hoje, né? A responsabilidade é nossa como pais. Nós não podemos empurrar isso para as escolas, empurrar isso para a igreja. A responsabilidade é minha e sua, né? E uma lição que nós aprendemos aqui é que quando nós recusamos a fazer o que é certo, a nossa recusa influenciará a outros, incluindo a nossa própria família. E ainda que possamos vir a nos arrepender tardiamente na vida, não poderemos desfazer o dano que já causamos, né? O Senhor perdoa, mas as consequências vêm. Nós vemos isso na história de Davi, né? Que Davi, né, ele caiu em pecado,
ele adulterou, ele planejou a morte, né, do seu oficial para ficar com a sua mulher. Mais tarde, Davi veio, se arrependeu verdadeiramente, né? O Senhor perdoou, mas nem por isso Davi deixou de colher, né, aquilo que ele plantou, né? Porque a Bíblia nos diz que a espada nunca foi retirada da família de Davi, né? Foi uma história de destruição que poderia ter sido diferente se ele não tivesse praticado aquilo que praticou, né? Então, que nós venhamos a ter responsabilidade com aquilo que nós plantamos. Glória a Deus. Então, depois que Amon morre, aí Josias se torna rei, quando ele ainda tinha 8 anos de idade. E a Bíblia diz que nem antes e nem depois nunca houve um rei em Israel que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, como foi Josias, né? Eu vim lendo a história dos reis, e se você pegar desde 1 Reis, né, você vai ver que todos eles vai ter uma parte que diz assim: e foi mal perante os olhos do Senhor, né? Aqueles que se arrependeram, como foi o caso, né, de Asa. Asa se arrependeu, mas lá na frente ele veio cair novamente, né? Então toda a história dos reis de Israel foi assim, mas Josias não. Josias foi o único rei que se arrependeu verdadeiramente e fez uma limpeza geral em toda Judá e Jerusalém. Ele teve a preocupação de ir pessoalmente em cada cidade de Israel, fazendo a limpeza, né? E depois dele limpar tudo isso, né, Josias fez uma grande campanha, digamos assim, né? Josias fez uma campanha por todo Israel para que eles pudessem arrecadar fundos para fazer a reconstrução do templo, porque o templo estava destruído. Durante todo esse tempo que esses reis maus estiveram, né, eles destruíram o trono, eles destruíram o templo que Salomão havia construído e que o Senhor havia dito que ali eternamente, né, seria a sua casa, a casa de oração onde ele deveria ser adorado. E quando nós vamos lendo o texto, nós vamos ver que dentro desse templo, né, chegou a um grau, né, de pecados tão grande que haviam até quartos para os prostitutos dentro do templo, né? Dentro do templo haviam prostitutas que faziam as suas roupas que elas usariam, né, nos seus atos, porque existiam vários deuses ali. Então tinham os deuses que eles adoravam, fazendo todo tipo de orgia, e isso estava acontecendo dentro da casa de Deus, né? E quando Josias manda, né, que eles recolham para que faça a reconstrução do templo, né? Lá no templo havia o sacerdote Ilquias, e quando eles vão entregar tudo que foi arrecadado para a construção do templo, Ilquias entrega um livro que ele havia achado no meio dos escombros. E esse livro era o livro da lei, que havia sido escrito por Moisés, né? Ou seja, o livro do Senhor, a palavra do Senhor, ela estava escondida, perdida dentro da própria casa do Senhor, né? E como tem estado a palavra de Deus nos nossos dias, né? Como que nós temos cuidado desse livro, né, dentro das nossas casas? Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia, abrimos lá no Salmo 91 e deixa lá, pegando poeira, servindo de aeroporto de mosquito, né, achando que só porque ela está aberta as bênçãos virão. O conhecimento, né,
ele vai vir só porque está aberto. E não paramos para ler o que está escrito. Não paramos para estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Né? E é conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós não temos esse conhecimento, nós estamos sujeitos a ser levados por qualquer vento de doutrina. Mas quando conhecemos verdadeiramente o que a palavra nos diz, nós não vamos, né? Nós sabemos onde verdadeiramente está a palavra de Deus, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. E nós temos visto hoje nos nossos dias, né? Muitas coisas que têm surgido, muitas coisas que ainda irão surgir para enganar o povo de Deus. E se nós não estivermos baseados na palavra, na oração, nós seremos levados. E é nesse momento, né, que quando eles entregam o livro para aqueles homens que vêm até Uquias, e Uquias entrega e fala do livro, eles levam até o rei Josias lê o livro, e quando ele lê, Josias ele se entristece profundamente, porque ele entende, né, que tudo que o Senhor havia determinado para aquela nação, eles haviam feito exatamente o contrário, né? E ali no livro da lei estava escrito as bênçãos se eles permanecessem dentro do querer do Senhor. Eles teriam todas as bênçãos, mas se eles se afastassem, também viriam as maldições. E quando Josias vê isso, ele se preocupa muito, né? Mesmo ele estando fazendo essa reforma, ele ainda não tinha conseguido atingir a todo Israel, né? E Josias manda, né, que Ilquias vá procurar alguém para falar com o Senhor. Ele queria ouvir do Senhor, né, sobre aquela mensagem, sobre aquela profecia que estava ali naquele livro. Então, eles vão procurar Hulda. O texto não nos fala o porquê que eles foram procurar Hulda. Porque naquele tempo haviam profetas conhecidos no meio deles que Deus já usava, alertando, falando, né? Como o profeta Jeremias, profeta Sofonias, era daquela época, né? O texto não nos diz o porquê que eles foram procurar Hulda, né? Mas nós entendemos que se eles foram até Hulda, né, era porque era uma mulher que ela tinha referência, né? Se era para poder ouvir a voz do Senhor, eles jamais procurariam qualquer pessoa. Verdade, Deus. Aleluia. Glória. Né? E o que nós aprendemos através de Hulda? Nós aprendemos que precisamos ter posicionamento. Glória a Deus. Aleluia. Você tem noção do que é chegar diante de uma autoridade poderosa, influente, que pode tomar qualquer decisão, porque é a autoridade máxima? Esse era o rei Josias. E Hulda, quando vê Uquias e os demais que o rei havia enviado para perguntar, e aí? O que está escrito nesse livro vai acontecer mesmo? São profecias verdadeiras, né? Hulda, ela poderia se acovardar, porque tantos profetas já haviam sido mortos por entregar a palavra do Senhor, por falar a verdade. Ela poderia se acovardar e dizer, se eu falar a verdade, né, o que Deus está mandando eu falar, eu posso ser morta como os outros. Mas não. Hulda, ela entendeu o seu propósito. Ela era uma profetisa, né, e ela entendeu que o profeta, ele replica exatamente aquilo que Deus manda ele falar. Nem menos e nem mais. É exatamente o que o Senhor manda falar, sem tirar e nem pôr. E Hulda fala para eles, né? Vamos ver aqui, ó, em 2 Crônicas,
onde nós estávamos lendo no versículo 34, no capítulo 34, Uda diz assim: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Né? E ela vem detalhando, e quando chega no versículo 28, ela diz assim, no 27, ela diz assim: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Né? E o Senhor manda dizer, então, que aquele cálice, né, digamos assim, aquela maldição que viria, não viria no tempo de Josias. Né? O Senhor permitiria que ele dormisse em paz, né? Quando ele fala dormir, que ele viesse a morrer em paz, e que ele não veria, né, essa maldição sobre a nação de Judá, né, sobre Jerusalém. Né? E quando nós vamos ler o significado de Uda, eu vou falar para os irmãos, eu passei a semana tentando entender o significado de Uda. Pesquisei muito o que quer dizer Uda, né? E Uda, ela quer dizer doninha. Né? E eu falei, doninha, mas o que é doninha? E fui pesquisar também. E doninha, ela vem, né? Uda vem do hebraico e significa doninha. E doninha é um animal silvestre raro. Ele é considerado o menor carnívoro vivo do mundo. Ele é bem pequenino e mede aproximadamente de 15 a 30 centímetros. E pesa de 60 a 120 gramas. Bem pequenininho, doninha. Né? Mas pensa num predador ágil, rápido, né? Que ele é capaz de dar conta muito bem daquilo que ele está prestes a fazer. Né? Ele abate as suas presas com tamanhos muito superior a eles. E quando eu fui pesquisar o que a doninha come, né? Ela caça coelhos, lebres, que são muito maiores que ela, e as serpentes é o prato preferido das doninhas. Né? Inclusive aquela cobra, a naja, né? Que dizem que é a cobra mais venenosa, a mais perigosa, é o prato principal da doninha. E por mais que a cobra tente picá-la, tente matá-la, né? Porque essa cobra, ela tem um veneno que ela paralisa, né? Sendo que o próprio organismo da doninha, ela produz uma substância que corta esse veneno da cobra, né? E ela consegue abater, né, aquela presa, né? Então, nós vemos, né, a importância desse animal e trazendo para a gente, muitas das vezes nós nos sentimos incapazes, né? O Senhor nos chama para fazermos algo, né? Nos chama para atuarmos na sua obra, para levarmos a sua palavra, e nós nos acovardamos porque nos sentimos tão pequenininhos, né? E falamos para o Senhor: Senhor, eu sou apenas uma doninha. Né? Tem gente tão maior que eu, tem gente tão mais capacitada que eu dentro da tua casa, logo eu, né? Mas o Senhor, Ele chama e escolhe a quem Ele quer, né? É a quem Ele quer. Você pode ser um desconhecido, não ser percebido, mas Deus olha para você como alguém influente. O esposo de Uda, ele era um servo do rei, que guardava as roupas do templo.
né? Ninguém iria pensar em ir até Hulda para uma missão tão importante. Não é mesmo? Se parasse para pensar com tantos profetas da época, iriam pensar em Hulda, a esposa, né, de um serviçal do rei, né, que guardava ali as roupas, né? Mas quando nós vamos ver, né, ele guardava as roupas do templo. E para atuar dentro do templo com qualquer função, ele precisava ser o quê? Um levita. Né? Ele precisava ser um levita. Então, isso nos leva a entender que Hulda não era qualquer pessoa. Era uma mulher que tinha, né, intimidade com Deus. E ela sabia muito bem o Deus a quem ela servia. Né? Ela não conhecia Deus somente de ouvir falar. Ela conhecia o Deus que ela servia. E ela tinha certeza que esse Deus é quem estava na frente dela. Então ela não precisava temer, né? Ela não precisava temer o rei, ter medo de entregar aquilo que o Senhor havia mandado. Então nós vemos, né, em Hulda o posicionamento dela como uma mulher que tinha caráter. Né? Ela não tentou maquiar a mensagem que o Senhor mandou entregar. Né? Ela não tentou fazer as coisas parecer que era menos importante. Não, ela entregou exatamente aquilo que o Senhor mandou. E é assim que nós mulheres, nós mulheres e homens de Deus, né, precisamos ter essa responsabilidade, esse posicionamento, esse compromisso, né, que nós venhamos a combater o pecado. Se a Bíblia diz que é certo, é certo. Se a Bíblia diz que é errado e ponto final. Nós não temos que tentar dar jeitinho, passar a mão por cima, entendeu? Dos pecados de ninguém, nem mesmo dos nossos, porque muitas das vezes é muito fácil eu apontar, né, o pecado do meu irmão e não olhar para o meu, que muitas das vezes é até maior do que o dele, né? Mas que nós venhamos a ter essa responsabilidade com a palavra do Senhor, né? E quantas das vezes o Senhor coloca no nosso caminho pessoas que estão precisando ouvir a palavra dele, pessoas que estão precisando tão somente ouvir que existe um Deus que o ama, né? Precisando ouvir aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você se acha tão pequeno, né? Tão insignificante, mas é aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Você tem valor, foi cantado hoje aqui de manhã, né? Foi falado que você tem valor, nós temos um valor imensurável para Deus, né? Eu marquei aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. És fiel. Aleluia. Em 2 Timóteo 1,7, Deus diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Mas para que Ele nos deu esse espírito? Para nos posicionarmos diante das situações. Eu e você precisamos ter coragem diante do pecado. Né? Hulda não maquiou o que Deus mandou ela falar. Mas posicionamento não revela somente coragem. Ele revela também caráter. Hulda era uma mulher que tinha caráter, né? Ela não quis saber do prestígio do rei. E quando nós entendemos que a nossa vida está baseada na palavra de Deus, essa palavra faz toda a diferença, né? E faz com que nós não negociemos os nossos princípios e os nossos valores, né? Faz com que nós sejamos verdadeiros. Nós temos o exemplo de José, que não negociou os seus princípios diante da mulher de Potifar, né? Assim foi a Hulda, que não negociou os seus princípios. Quando estudamos o texto, vemos que Hulda era influente, porque ela foi procurada, né, pelo sacerdote Ilquias. E o texto também nos relata que ela tinha influência.
a sua palavra tinha credibilidade. E como podemos afirmar isso? Nós vamos ver o texto em 2 Crônicas 34, o versículo 29 e 33. 2 Crônicas 34, do 29 ao 33. Isso aqui nos confirma, né, como que a palavra de Uda tinha credibilidade. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, o Deus de seus pais. Né? Então, o posicionamento de uma mulher, olha a diferença que fez. Né? E conforme nós vamos estudando o texto, ele vai dizer que nunca houve um avivamento espiritual tão grande, né, em Jerusalém e em Judá, como houve naquele tempo, né, quando tudo aquilo que não agradava o Senhor foi retirado do meio do povo de Israel, né, todos ali durante um bom tempo tiveram paz. Durante muito tempo, o único Deus que eles adoravam era o Deus de Israel. Tudo isso por causa do posicionamento de uma mulher que não se acovardou em entregar aquilo que o Senhor havia ordenado. Né? Então, nós como homens e mulheres de Deus, temos uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Né? Quantas das vezes no nosso trabalho, na escola, né, os jovens, nas faculdades, na nossa vizinhança, Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos falar do amor dele, e nós ficamos nos acovardando. Irmãos, o inferno, ele está aí esperando, né, cada vez mais pessoas a irem para lá. E se a igreja do Senhor não se posicionar, não se levantar, né, muitos vão se perder. E vai chegar um momento que nós teremos que prestar conta daquilo que o Senhor colocou na nossa mão e nós não fizemos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Aquilo que nós temos que fazer para o Senhor, temos que fazer hoje. O tempo é agora. Nós não podemos ficar deixando sempre para amanhã, né? Sempre esperando, amanhã eu faço. Depois eu faço, eu tenho tanta coisa mais importante para fazer, né? E nós estamos vendo que as profecias, elas estão se cumprindo dia após dia, né? Dia após dia nós temos visto, né, tudo que tem acontecido. Aí nós, como cristãos, né, nós às vezes falamos, isso para a gente não é nem surpresa, é a palavra se cumprindo. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós somos militantes. Nós temos que lutar. Nós temos que arrancar vidas das garras de Satanás.
Não podemos querer as bênçãos do Senhor somente para nós, achando que somente nós somos merecedores. Quantas vidas se perdendo, quantas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, e nós estamos nos acovardando. E nós vamos prestar conta disso. Nós precisamos acordar, precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Não temos que deixar para amanhã. O tempo é hoje, é agora. Aleluia. Miqueias 2:10 diz: levantai, andai, porque o vosso descanso não é aqui. O tempo é chegado. O tempo de brincar passou. Não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo de nós ficarmos, vivendo numa geração, que tudo nos incomoda, tudo, porque ele me feriu, porque me machucou, eu não vou falar de Jesus para ele porque ele não merece. Quem sou eu, quem é você para dizer quem é merecedor do amor de Deus? O sangue de Jesus foi derramado por mim, por você e pelo pior pecador que possa existir na face da terra. O amor de Deus por mim, por você, abrange a todos nós. Não tem diferença de filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Ele nos ama com um amor incondicional. Mas aquilo que eu e você precisamos fazer não são os anjos do céu que virão fazer, não. Somos nós que temos que fazer. Um dia nós seremos igreja triunfante, sim. Mas hoje nós somos igreja militante. E enquanto estivermos aqui, nós temos que cumprir o nosso papel. Aleluia. Precisamos nos posicionar. Foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor tem requerido de cada um de nós, de mim, de você, posicionamento. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que continue orando, não só por mim, mas por todos nós, por aqueles que o Senhor tem levantado para ministrar a sua palavra, que nós venhamos a ter esse compromisso, de falar aquilo que o Senhor tem mandado, não achismos. Chega de achismo nos altares do Senhor. Chega de chegar na igreja e entregar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso que é certo. Não, eu preciso entregar aquilo que o Senhor mandou entregar. E que nós venhamos a colocar nos nossos corações que na casa do Senhor não existe nem grandes e nem pequenos. Todos nós somos vasos e precisamos nos deixar ser moldados para sermos usados pelo Senhor. O oleiro está pronto, esperando por cada um de nós. E nós precisamos nos entregar, para que nós possamos ser usados como instrumentos vivos nas mãos do nosso Deus. Amém. Jesus! A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. Se você conhece a verdade, que é a palavra do Senhor, meu querido, se sinta liberto. Se posicione. Daniel, viu a mensagem, Daniel? Deus é fiel. Mesmo que você se sinta pequenininho, lança fora todo medo. Leila,
Levi, mesmo que você se sinta pequenininho, deixa ser usado por Deus, homem de Deus. Todos nós, meu querido, somos pequenininhos, né, Ivone? Oh, glória! Você foi chamado para se posicionar. Homem, mulher valente do Senhor. Não temos. O que os outros vão falar ou deixar de falar, mesmo você fazendo, ele vai falar. Se não fizer, vai falar, meu querido. O que importa é o que o Senhor pensa de você. Caráter. Para que passe na rua, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem do Senhor. Aleluia. Se levantem, exército de Cristo, soldados valentes, mães, pais, se posicione na sua casa. Deus te deu toda a autoridade. Não permita que o diabo roube a sua herança. Não permita, mesmo que eles escolham caminhos, mas sabemos que um dia ele volta. Aleluia. Guarde essa mensagem no seu coração. Mas eu, como sempre digo, meu querido, não só apenas guarde, pratique. Todos os dias leve a mensagem da cruz, aquela que te libertou, aquela que, te libertou. Te liberta todos os dias. Todos os dias nós temos que se arrepender. João Batista, ele foi, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Sejamos nós, meu querido, um João Batista nesse mundo que tenha pressionado, tem tentado nos calar, tem tentado te ofuscar. Se levantem, mas sempre diante da palavra do Senhor, não do que eu acho, dos meus pensamentos, do que eu acho, das minhas opiniões, não, meu querido, mas dentro da palavra, porque a palavra, ela é a verdade. Se você conhece ela, ela te liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se sinta liberto pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vira para essa pessoa que está do teu lado aí. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Do jeito antigo. Ainda é. Do jeito antigo.